É só erra quem faz. Fala para quem está do seu lado, meu irmão, só erra quem faz. Só erra quem faz, não tem jeito. Mas na verdade o que eu quero com essa palavra não é te incentivar a continuar errando, mas é principalmente para que você entenda que mesmo quando você erra, Deus continua com os braços abertos para te receber de novo e tornar novas todas as coisas. Só erra quem faz diz respeito a uma geração que é apaixonada pelos sonhos de Deus, mas no meio do caminho enfrenta obstáculos, no meio do caminho às vezes a gente tropeça, no meio do caminho às vezes a gente se perde, mas eu vim nessa noite dizer que nada é capaz de te separar do amor de Deus. Então a gente não vai perder nenhum jovem para o inferno por nenhuma enganação que o pecado pode trazer sobre a tua mente. Sabe, eu já vi de perto pessoas que deixaram de se envolver com Deus porque o pecado trouxe sobre si condenação e acusação. É normal a gente tropeçar no meio do caminho, é normal às vezes a gente ter instabilidade, é normal a gente pecar, isso é da nossa natureza. Existe um projeto de Deus que nasceu na cruz de Cristo, que faz com que aquilo que para o homem natural é normal, para o homem espiritual aconteça de vez em quando. E em todas essas vezes que acontecer, a gente tem da parte de Deus o perdão, a liberação e a salvação. Então eu vim nessa noite dizer para você que existem algumas coisas que eu tenho percebido no meio da juventude que tem paralisado jovens com um chamado incrível, e é a acusação do inferno tentando te mostrar quem você era. Preste atenção, aquilo que você era antes de Cristo morreu naquela cruz, porque a tempestade do juízo já veio sobre ele. Mas eu quero em nome de Jesus trazer existência hoje no teu coração aquilo que você é nele. Você nele é salvo, você nele é justificado, você nele é santo, você nele pode todas as coisas. O segredo da igreja é estar em Cristo e se manter nele, porque quando nós estamos nele, nada é capaz de nos deter. Quantos creem nisso? Sabe, a gente teve essa semana um encontro no Nexus 27+, e são os jovens adultos aqui da nossa igreja, e o tema que a gente compartilhou foi desafio. E eu saí de lá completamente edificado. Eu sinceramente, eu não esperava tanto através de alguns testemunhos que foram compartilhados ali. E eu sei que a gente falou um pouco sobre desafios, a gente abriu para que pessoas pudessem compartilhar sobre os desafios que enfrentaram. E o primeiro testemunho foi de uma jovem, e ela sentou ali, alguns de vocês conhecem, e ela falou: sabe, eu queria compartilhar sobre um desafio que eu enfrentei há pouco tempo. Eu tive uma doença rara no meu útero, e eu comecei a ter muitos sangramentos, eu passei por várias transfusões de sangue, e eu estava tão debilitada que a minha mãe chegou ao ponto de tentar me convencer a retirar o meu útero. E ela falou assim: filha, por que você está sofrendo tanto? Retira o seu útero, você não precisa passar por isso. Os médicos sugeriram para que ela retirasse o útero dela, os amigos começaram a mandar mensagem, porque a cada dia que passava ela estava mais debilitada, mais fraca. Só que algo aconteceu na vida dessa jovem, a palavra da fé entrou no coração dela, e ela passou a crer segundo aquilo que Deus diz, e não segundo aquilo que as pessoas que cercavam ela diziam. E ela começou a perseverar e falou: não, mãe, eu não vou tirar o meu útero, porque eu creio que Deus é fiel para me curar. Eu não vou tirar o meu útero porque eu creio que Deus pode restaurar o meu útero, Deus pode restaurar a minha saúde. E ela contou que ela chegou a se preparar para a cirurgia, ela recebeu as medicações, ela recebeu a anestesia, ela entrou na sala de cirurgia, e daqui a pouco ela acorda, muito dopada ainda, ela tentando tirar os tubos, e ela perguntou: doutor, o que aconteceu? E os médicos falaram: olha, todo o sangramento que você tinha contido desceu, e a gente não precisou nem abrir você. Preste atenção no que eu estou te falando. O primeiro testemunho daquela noite foi a respeito de uma jovem que venceu as doenças e a morte, porque ela simplesmente creu na palavra de Deus a respeito disso. Aí logo depois vem outro jovem, e ele fala: sabe, eu queria compartilhar o meu desafio. O meu sonho era fazer o carisma, eu sonho com isso desde novo. E aí eu larguei tudo, e eu fui para BH e comecei a fazer o carisma, e eu fiz 1 ano de carisma.
Só que a minha família teve um problema financeiro, teve um problema familiar, eu precisei retornar. E aquilo começou a me angustiar, porque existia no meu coração um desejo de me formar no carisma. Enquanto ele ia falando com tanta convicção a respeito do sonho que ele tinha de se formar no carisma, no meu coração começou a vir a memória quantas pessoas têm essa oportunidade e desprezam ela. Quantas pessoas tratam essa oportunidade de mudar completamente a sua vida através da palavra da fé, como se fosse só mais um curso. E aí aquele jovem começou a falar: bom, eu fiquei um pouco angustiado porque eu sabia o que Deus tinha para fazer através do carisma, mas eu voltei para o Rio e um tempo se passou até que eu recebi uma notícia: a Lagoinha de Niterói está chegando aqui no Rio de Janeiro. E aí pouco tempo depois ele falou: eu recebi mais uma notícia, a Lagoinha de Niterói vai começar o carisma. Então aquilo que parecia um sonho impossível agora se tornou real. E o que é maravilhoso, eu ouvi um testemunho dele, é que ele abriu mão do emprego que ele tinha no Rio, porque ele passou a focar tudo nesse projeto, nesse sonho que Deus deu para ele. E aí ele colocava o currículo em algumas empresas, as empresas entravam em contato e ele olhava e falava: bom, esse horário não coincide com o horário do carisma, então não é bom para mim. E ele olhava o outro currículo e falava: bom, essa empresa aqui é muito longe, eu não vou conseguir estar no carisma, então isso daqui não é bom para mim. Preste atenção. Você tem noção do que é alguém que entendeu e tem convicção sobre o chamado que tem, fechar os olhos para qualquer outra coisa que não seja o cumprimento do seu chamado? A fidelidade de Deus é algo tão maravilhoso, porque ontem a gente estava tendo a formatura do carisma, e eu estava sentado ali emocionado, ver esse mesmo jovem subindo aqui para receber o canudo, e a alegria que existia no coração dele é de que valeu a pena continuar crendo no chamado que tem. Sabe, eu saí naquela noite cheio de fé, porque alguns testemunhos mexeram comigo. Você enfrenta desafios na sua vida, é claro que você enfrenta. Eu passei por alguns parecidos com os seus. Talvez você tenha enfrentado desafios que eu não tenho nem ideia, mas em todos eles eu quero te declarar, em nome de Jesus, você pode vencê-los em Cristo. A fé não diz que não existem desafios, a fé nos dá a certeza e a convicção de que em todos eles nós somos mais do que vencedores. Aí se levanta uma jovem para dar um testemunho, e olha só que interessante. Ela começou a falar sobre a Bel Pace. Quantos aqui já ouviram falar da Bel Pace? E ela falou: pastor, eu queria compartilhar porque eu gosto muito da Bel Pace. Para quem não conhece, essa jovem, ela largou tudo e ela foi para o Vale do Silício. E ela trabalhou em uma das maiores startups do mundo. Voltou para o Brasil, lançou um livro chamado A Menina do Vale. E essa menina, ela é uma bomba. Ela viaja o Brasil falando sobre empreendedorismo. Ela viaja o Brasil tentando startar no sonho dos jovens projetos empreendedores, pessoas que querem romper, pessoas que querem tirar sonhos do papel. Só que há pouco tempo atrás, o último projeto que ela lançou, ele falhou. Essa menina foi considerada, se não me engano, pela Times e por algumas revistas, como entre as 10 pessoas mais relevantes no mundo dos negócios. Só que no último empreendimento dela, ela falhou. E aí todo o mercado começou a questionar se de fato ela era aquilo tudo que eles pensavam. Ei, preste atenção. O que eu vou compartilhar com você pode ter tudo a ver com a tua história. Alguém que era aclamado em todos os lugares que ia, alguém que tinha todas as portas abertas, alguém que no cenário internacional era considerado como uma das pessoas mais influentes do mercado, por conta de uma falha, agora passa a ser questionado se realmente ela tem potencial ou não. O que Deus me revelou através dessa experiência é que os homens avaliam se alguém é bom ou ruim segundo a sua performance. Alguém que tinha muito potencial, agora para muitos não vale nada porque cometeu um erro. O problema é que na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente acaba olhando as coisas por essa perspectiva. E a gente pega pessoas que são frutíferas, são uma bênção, mas por conta de uma falha, a gente quer abrir mão de todo o histórico que eles têm, de tudo aquilo que eles frutificaram. Eu tive um caso interessante demais, porque alguns jovens me procuraram um tempo atrás no gabinete, para poder falar a respeito do pecado de um jovem especial. E eles falaram: pastor, esse jovem errou, a gente tem alguns testemunhos e a gente precisa que você faça alguma coisa. E eu falei: claro que eu vou fazer.
Chamei esse jovem para perto, a gente cuidou dele, a gente passou a discipular ele, a gente passou a acompanhar ele. Só que o coração daqueles jovens que apontaram o erro dele começou a gerar uma revolta, porque eles acharam que na igreja a gente teria o mesmo perfil que o mundo tem. Se você cometeu algum erro, você não tem mais valor algum, você vai ser descartado. O Evangelho não descarta pessoas pelos erros que cometem, porque se o que nós temos de bom fosse ligado aos nossos erros, nós nem teríamos acesso à graça de Deus. A graça de Deus não diz respeito ao quanto você é bom, mas diz respeito ao quanto Cristo é bom. E eu comecei a analisar aquilo, eu falei, olha, é muito interessante, nós analisamos o outro segundo uma perspectiva de performance. Ou seja, o valor do outro para mim está ligado ao que ele é capaz de fazer. É por isso que tem tantos pastores sem caráter lotando igrejas, porque tem muita gente mais focada na performance ministerial do que no coração que ele tem. Agora a nossa geração eu creio que é diferente, porque a gente não está preocupado no quão bom você é, ou no quão eloquente você é, porque a gente sabe que essas coisas, mediante a cruz, não tem valor nenhum. O que eu quero saber é como é que está o seu coração, qual a alegria que você tem quando você ouve falar do nome de Jesus. Isso de fato revela quem você é nessa caminhada. Meu irmão, só erra quem faz. Quem está sentado do seu lado só tem um pecado diferente do seu, mas é tão merecedor da graça quanto você. Amém? Nosso valor não está ligado aos nossos resultados, o nosso valor está ligado à nossa identidade. É por isso que nem tudo que dá certo é certo. Diz para quem está do seu lado, nem tudo que dá certo é certo. A performance não determina a aprovação de Deus em nada que fizemos. Olha só que interessante, enquanto nós rejeitamos quem erra, Jesus chamou a Judas de amigo. Judas se aproxima de Jesus e Jesus era tão parecido dos seus, Jesus era tão parecido com as pessoas que ele caminhava, que quando os soldados chegaram, eles não sabiam distinguir quem era Jesus e quem eram os seus seguidores. Eu acho que isso revela muita coisa para a gente também. As pessoas que andavam com ele eram tão parecidas com ele, que era impossível você discernir quem era Jesus e quem eram os seus seguidores. Então Judas chega até ele e com um beijo sinaliza quem era o Filho de Deus. Jesus recebe aquele que o trairia e o chama de amigo. Sabe por quê? Porque o valor que Judas tinha para Jesus e o valor que eu tenho para ele não está ligado à minha performance ou quão bom ou ruim eu sou, está ligado à minha identidade. Todo aquele que é filho de Deus tem acesso à sua graça. Sabe, eu creio que se Judas tivesse se arrependido e voltado para Jesus, talvez a gente estaria lendo alguns evangelhos da parte dele. O problema é que Judas se arrependeu. A Bíblia diz que ele pega aquelas 30 moedas de prata que ele havia recebido por vender Jesus. Só que depois de se arrepender, ao invés de voltar para Jesus, ele se volta para a religião. A Bíblia diz que Judas chega até os sacerdotes do templo, entrega aquela oferta e diz: eu não quero mais esse dinheiro porque ele tem preço de sangue. Ei, preste atenção. Todos nós erramos. A grande questão é o que nós fazemos depois de cometer o erro. Se você buscar na religião, você não vai encontrar nada. Mas se você buscar em Jesus, existe da parte dele vida e transformação para você. Todos nós erramos. A questão é o que a gente faz depois de errar e quem a gente busca a restauração. Paul Washer, ele diz algo maravilhoso em relação a isso. Ele disse: eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para que Ele não me ame, mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Sabe, o seu valor não está no quão bom você é. Diga comigo: o meu valor está no quão bom Jesus é. Glória a Deus. Outra coisa que me deixou muito impressionado essa semana meditando sobre é a forma como Jesus foi crucificado. Ei, preste atenção. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. A diferença é que um deles zombava dele e dizia: ei, se você é realmente o Cristo, liberta a você mesmo e liberta a nós também. Enquanto um dos ladrões questionava a respeito da santidade dele, o outro disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E isso me trouxe na hora a lembrança da primeira tentação de Jesus no início do seu ministério. Ei, preste atenção.
Eu vou ser bem rápido por causa do tempo e eu preciso que você se conecte comigo, preste atenção. A Bíblia diz que Jesus foi batizado nas águas e desceu sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pomba, amém? E aí dos céus vem uma voz que diz: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Ali inicia o ministério de Jesus e Deus brada dos céus a identidade de quem ele é: esse é o meu filho, e o meu prazer está não no que ele faz, porque ele não realizou um milagre ainda, mas o meu prazer está em quem ele é. Você continua lendo e logo depois o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Ei, preste atenção, Jesus é levado ao deserto pelo próprio Deus e ele é tentado, e a tentação que o diabo faz em relação a ele é a mesma que ele sofre na cruz. O diabo tenta questionar a identidade de quem ele era. O diabo chega para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, por que você não se lança daqui? Olha que interessante, no início do ministério de Jesus, a sua identidade foi questionada. E no final, nas últimas horas antes da cruz, o diabo tentou mais uma vez questionar a identidade dele. Sabe o que isso me revelou? Que a minha vida em Cristo depende inteiramente da revelação da minha identidade nele. Você quer ter uma vida acima das circunstâncias? Nunca abra mão daquilo que você tem como identidade de filho. Ei, preste atenção, o pecado pode tentar te impedir, o pecado pode tentar te anular, o pecado pode tentar te acusar, mas eu vim nessa noite declarar que todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo, porque em Cristo nós temos uma identidade completamente renovada. Nós não somos mais escravos, mas agora nós somos filhos. Glória a Deus. Jesus teve a sua identidade questionada do início ao fim. Isso me lembrou de uma passagem que aconteceu comigo, que me marcou demais, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu só preciso de mais 5 minutos da sua atenção. Sabe, eu tenho 10 anos de caminhada com Deus, mas antes disso era muito problemático. Eu não era um bom filho, eu não tinha um bom testemunho, eu não fazia coisas boas. Em uma dessas aventuras minhas, eu peguei o carro do meu pai, eu bati com o carro e eu estava muito bêbado. Eu acho que eu compartilhei isso aqui no ano passado. Eu destruí completamente o carro, só que eu estava tão embriagado que quando meu pai chegou, eu chamei o meu pai para brigar. Eu estava fora de mim. Eu lembro que os meus amigos separaram a gente e falaram: cara, você está maluco, você está chamando seu pai, mano, para brigar. E eu fui para casa, eu dormi. Quando eu acordei, eu lembro como se fosse hoje, eu passei pela porta do quarto do meu pai, e ele estava sentado na cadeira do papai, e ele estava completamente abatido. Só um pai sabe o que é ser afrontado por um filho que ele amou desde o ventre, esperando nascer, alguém que ele acompanhou crescer, e ver aquele moleque completamente bêbado afrontando ele. Eu cheguei diante do meu pai, e sinceramente, eu estava preocupado do meu pai não me amar mais como ele amava antes. Eu lembro que eu me ajoelhei na cadeira dele, eu falei: pai, você ainda me ama? E sem saber ali, Deus revelou o amor dele para mim através do meu pai. Meu pai começou a chorar, e eu comecei a chorar também. E ele falou: filho, é claro que eu te amo, porque o meu amor não está condicionado ao que você faz. Eu só estou muito decepcionado com você, porque eu esperava mais de você, mas eu te amo do mesmo jeito que eu amava antes. O amor de Deus para nós como pai não está ligado àquilo que a gente faz de bom ou ruim, está ligado a um fato simples: nós somos filhos. Se você for pegar toda a história bíblica, em todos os momentos em que a Bíblia fala a respeito de paternidade, você vê filhos voltando para perto do pai. Independente do que eles fizeram, o coração do pai se alegra, porque um filho voltou para casa. Sabe por que a gente se alegra tanto aqui na igreja quando tem salvação? É porque a gente sabe que são filhos voltando para os braços do pai, e não tem nada melhor do que você poder ver isso de perto, amém? Sabe, 2 coisas que eu aprendi com os erros que eu cometo, e eu quero compartilhar com vocês para a gente fechar. O primeiro é: buscamos a coisa certa no lugar errado. Diga comigo: buscamos a coisa certa no lugar errado. Essa semana eu vi uma cena que me chocou muito. Eu estava na casa lotérica aqui perto para pagar uma conta. Eu estava na fila e daqui a pouco entrou um senhor bem arrumado, e ele foi até o lixo da casa lotérica, e ele estava muito eufórico. Ele começou a pegar uns papéis, e ele via alguns papéis que estavam marcados, e ele ia guardando, e ele extremamente eufórico.
E ali Deus falou algo muito forte comigo. Para ele estava procurando a coisa certa. Sim ou não? E eu fiquei olhando aquele homem eufórico e eu falei, cara, que degradação. O cara tem toda a expectativa que a transformação dele e o futuro dele estejam ali. E Deus falou muito forte comigo, filho, alguns jovens têm se portado exatamente dessa forma. Têm buscado a coisa certa no lixo. Porque aquilo que Deus tem reservado para você não está no namoro que não tem a santidade de Deus nele. Ei, preste atenção. Não adianta buscar no teu namorado algo que só em Cristo você vai encontrar. Não adianta buscar no sexo fora do casamento algo que só em Cristo você vai encontrar. Não adianta você abrir mãos de princípios para você tentar se saciar, porque você está buscando encontrar a tua felicidade no lixo. Ei, preste atenção, eu vim aqui nessa noite dizer para você que tudo aquilo que você precisa já está disponível nele. A tua alegria, o teu futuro, a tua família, a tua história, a realização dos teus sonhos, a realização dos seus projetos. Ei, preste atenção, Cristo está levantando uma geração que não vai procurar a coisa certa no lugar errado, mas nós já encontramos aonde estão todas as coisas. Tudo aquilo que você precisa está nele, amém? Sabe, muitos de nós temos deixado de viver os nossos sonhos, porque a gente está vivendo os nossos medos. A gente é imediatista, e essa palavra pode parecer dura, mas eu sei que ela vai entrar no teu coração, ela vai gerar transformação, e eu quero que você saia daqui, se você não lembrar de nada que eu falei, lembre pelo menos disso. A nossa geração ela é imediatista, mas não é como começa que conta, é como termina que conta. A gente vê inúmeros ministérios que começam muito bem, mas não terminam tão bem, porque no meio do caminho alguém perdeu a essência do propósito. Por que que você faz aquilo que você faz? A constância, ela vale muito mais do que a empolgação, porque ela que mantém a gente firme no propósito. Ei, preste atenção, não adianta crescer rápido se não durar. Não adianta ser empolgado se não for constante. Não adianta ter talento se não tem caráter. Porque quando a gente abre mão daquilo que é imediato, a gente recebe aquilo que é eterno. Abra sua Bíblia comigo em João 15:16. João 15:16. Todos acharam? João 15:16 diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. E diga comigo, fruto que permaneça. Uma geração imediatista, ela está alucinada atrás de mostrar os frutos que produziu. Preste atenção. A questão não é quantos frutos você tem, mas quanto tempo eles duram. A questão não é o quão grande é o teu ministério, chamado ou sonho. A questão é como termina todas essas coisas. A minha história começou com um jovem problemático que não tinha nada de bom para oferecer, mas eu creio que em Cristo vai terminar com o legado de alguém que foi tão apaixonado por Ele, capaz de abrir mão de quem era para ser quem Ele sempre quis que fosse. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que, ei, preste atenção, a palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu cada um de nós. Foi Cristo que te escolheu, e os frutos que Ele quer dar através de você são frutos que permanecem. Cristo não está em busca de uma geração inconstante que vai atrás de modinha, que vai atrás de movimento, mas Cristo espera de nós uma geração que vai frutificar, e esses frutos vão permanecer até que Ele venha. Amém? Eu quero compartilhar isso com você e que você guarde isso no teu coração. Jesus não venceu imediatamente. Diga comigo, Jesus não venceu imediatamente. Jesus venceu definitivamente. Você pode se alegrar com isso? Jesus venceu definitivamente. Quando Ele estava naquele madeiro, Jesus disse: agora está consumado. Sabe o que Ele quis dizer com isso? Nada mais precisa ser feito, porque eu venci definitivamente o pecado, a morte, a opressão, a depressão. Ei,
Jesus não está chamando para empolgar o teu coração, para que você queira sair daqui e vencer imediatamente, não. O chamado dele é para uma geração que queira vencer definitivamente o pecado, a morte e tudo aquilo que o mundo tem oferecido. Uma geração que diz não para o mundo, diz sim para as coisas de Deus, vence definitivamente todas as coisas. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus os fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos, declare comigo, mas nós vivemos segundo o Espírito de Deus. E se você vive segundo o Espírito de Deus, eu quero te convidar a ficar de pé. Em nome de Jesus, geração do avivamento, se coloque de pé. João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o seu mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, preste atenção. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, não diz que Deus ama o mundo. Uma geração se perdendo porque ama Cristo, mas quer continuar no mundo. Preste atenção. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, e porque Ele amou o mundo, Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele abriu mão da sua melhor parte para que o seu próprio Filho pudesse morrer por mim e por você. Só que através da redenção, Cristo não ama mais o mundo, Cristo agora ama a igreja. Ei, Deus amou o mundo, Deus agora ama a igreja. Aqueles que olham para Cristo e veem nele salvação, agora se tornam não mais escravos, mas filhos de Deus. O amor que Deus tem não é para compartilhar com o mundo que está longe dele, mas é para compartilhar com aqueles que querem sair do mundo e viverem no seu reino. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Jesus, Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe agora para o reino do Filho do seu amor. Quantos aqui querem viver nesse reino? Quantos aqui querem experimentar esse amor? Então eu quero te convidar em nome de Jesus a dar o teu melhor em adoração, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres.